Esses 15 capítulos, que seria do 4 ao 19, né? 4 e 5 é a sala do trono, e 6 começa os cavaleiros, os selos, as taças e as trombetas. E aí a gente não vê espaço ali, você não vê a igreja em movimento, a igreja pregando, a igreja... E aí quando a gente coloca a igreja sendo perseguida, você vai ver, então acabou a igreja e está todo mundo sendo perseguido. Seria, eu queria saber se na sua mente o sistema religioso cai e todos caímos na real agora e vamos ser perseguidos. Porque as religiões defendem teses, né? Sim. Mas sim. assim, eu particularmente, pastor Carlos, né? A minha visão, eu não consigo ver o anticristo, um governo mundial, dominando o mundo com a igreja aqui. A minha visão, eu defendo isso porque Jesus disse isso em Mateus 16, 18. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Sim. Então assim, o anticristo não consegue governar o mundo com uma igreja presente na terra. Essa é a minha interpretação. E só que eu defendo uma questão seguinte, não importa quando ele vem. Sim. Eu digo que entra na sua crença. Na questão eu não preciso me preparar, eu tenho que estar pronto. É isso aí. É pronto preparado, emprego, né? Pronto emprego. Porque a gente vê que o Apocalipse está se desenrolando, né? Diante dos nossos olhos. Só que a gente vê, e aí estudando, né, sobre a influência, né, dos governos dentro da religião. Total. A questão de Hollywood dentro da religião. Total. Né? Uma religião meio que americanizada. O Apocalipse, infelizmente, ele tem uma roupagem americanizada. Inclusive com a influência sionista nesse processo. E aí... Porque aí, não. Né? Sim. A gente tem que colocar que uma coisa é o Israel... Tá? Uma coisa o Israel de Deus e outra coisa a questão sionista. São coisas totalmente diferentes. Né? Então, quando você fala nas grandes famílias, nós estamos falando em sionismo. Okay? Então, esse processo de dominação, né, ele se estabeleceu dentro de um projeto. Nós temos um projeto. Da mesma maneira como os profetas, né, foram anunciando e o caminho foi sendo construído, né, através até de João Batista, né, e Jesus diz, não houve ninguém que nasceu de mulher maior do que João, não é isso? E João estava ali preparando a questão do caminho. Nós ouvimos recentemente o Trump usando esse termo, que ele estava preparando o caminho. O Benjamin também já usou esse termo, inclusive foi a ação profética dos rabinos em cima dele, que ele seria o cara que prepararia o caminho para o Messias, ok? Então a gente vê que nesse tempo nós temos uma convergência incrível de ocorrências que apontam, ok, para a questão da tribulação, né? Mas te respondendo o que você falou, eu peguei aqui, Apocalipse 19, ok? Ele vai dizer aqui, olha só. Aí é a volta da igreja, da minha visão, né? A volta da igreja com Cristo no Armagedon. 19:9. E então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas verdadeiras palavras de Deus. Né? Aí, mais à frente, viu o céu aberto no 11, e eis um cavalo branco, o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos, está vestido, e seguiam-no os exércitos. Isso. É mais de um. Tá? Que há no céu. Meu Deus, lembra daquela peleja de ontem, né? Sim. Tem peleja, não tem peleja? Quantos exércitos? É Senhor dos exércitos. Então é mais de um. Então o que está vindo é pancada, ok? Montado no cavalo brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro, sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações e ele mesmo a regerá. Então você vê, esse momento aqui já é um momento de quê? De desfecho, não é isso? É um momento de desfecho. É a queda do governo. É isso aí. Porém, quando a gente volta lá, em Apocalipse, no processo do 6, a gente verifica que em todos esses episódios aqui, você tem intercorrências aonde os santos estão presentes. Percebeu? Aqui no 6.
No Apocalipse 6. Olha aqui. A controvérsia. Não, total. Tá? Não, e aí o que é bom? Você imagina o seguinte, ó, se você tiver certo, eu dou glória a Deus, aleluia. Se eu tiver certo, tu corre pro meu lado. Tu vem pro meu lado, que tu, caramba, Alex, o que a gente faz agora, meu irmão? Eu falei, cara, ó, tem uma caverna ali, Carlinhos, vamos entrar naquela caverna ali. A gente tem uma terra lá no Amazonas, né? Isso, temos que fugir, porque na realidade, o que eu observo muito hoje, né? Eu entendo que nós tínhamos que estar numa ação de preparação. Então vai rolar um casamento, ok? Nos 15 minutos que faltam para você se casar, sobra espaço na cabeça para pensar em quem? Cara, só no casamento. É dessa maneira que nós estamos vivendo? Não. Não. Isso então, eu concordo. Eu creio que tem alguma coisa errada, porque nós deveríamos estar nos aviatando, concorda? Sim. Felizes da vida, porque o noivo se aproxima, ok? Sim. A nossa redenção já foi anunciada e ela já está diante de nós, e agora é o que eu anseio, ok? E a impressão que dá é que ninguém, quando eu digo ninguém, cara, eu tô falando, né? Mais de 90%. Mais 90% da turma não está querendo esse desfecho. Não quer o encontro. Deixa eu só não dizer que está desorganizado, mas só para a gente entrar até chegar à grande tribulação e falar aqui sobre os peões do Apocalipse, beleza? Nós estamos, vamos, e o que é a grande tribulação? Pega a calcinha. Isso aí é o início de dores. Isso é o início de dores. Você concorda comigo? Porque é quando você tem a degeneração. Olha só, isso aqui, olha só. O artefato é até muito bom, muito bem feito, né? A qualidade é ótima. Não faço propaganda porque daí é isso aí. Puxa aqui para ver se é ótimo. Olha só, é um peixe gigante. É um peixe gigante. Mas o que é que tem a ver a calcinha com o princípio das dores? Por causa da degeneração pelo qual nós estamos atravessando. Sim. Nós já estamos a um passo da apostasia, as heresias já estão entre nós, né? E isso já começou já em Atos dos Apóstolos, já era denunciado em Atos. Nós já tínhamos o processo, né, doutrinário, as cartas doutrinárias, né, para poder corrigir. E quando a gente vê o livro das Revelações, né, ele está diretamente alinhado aos livros apócrifos de Enoque, cara. Capítulo 1 do livro apócrifo de Enoque é o fim do mundo. Meu Deus! Tá, antes de nós entrarmos, né? Vamos por parte. Nós estamos... vamos, e o que é então, o princípio das dores? Entra essa questão que o doutor colocou aí, por exemplo, eu vejo assim, toda a igreja primitiva, ela estava pronta para a vinda de Cristo. Ela já estava pronta, né? Você vê que Pedro, Atos 2,17, né? Quando há o derramamento do Espírito, as pessoas colocam aquele derramamento do Espírito para o futuro. Sim. Mas ali Pedro está atribuindo o Pentecoste aos últimos dias. Acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, quando o Espírito vem, porque eu não acredito em um avivamento nesses dias. Isso eu não acredito. Do jeito que está. Tu não acredita de consciência, não? Eu não acredito de derramamento de poder igual a Azusa. Sim, não. Igual que aconteceu em Gades, também não. E aí, veja bem. Aí você vê lá o Pedro mesmo, 1 Pedro 4,7. Já está próximo o fim de todas as coisas. Quer dizer, Pedro pregava sobre o fim das coisas. 1 João 2,18. Filhinho, já é a última. Ora. Paulo aguardava o arrebatamento. Sim. Se você pegar 1 Coríntios 15, ele diz que o senhor 51... Volta hoje. E 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, ele se coloca no arrebatamento. Sim. Então você vê uma fé viva, sem manipulação. Verdade. Que o coração fervia por se encontrar com Jesus. Né? Aí você vê que o Império Romano cria uma roupagem religiosa 313. Vem outra questão, né? A burguesia com a reforma protestante. Que na minha visão, né? A reforma protestante tem muitos quês ali, principalmente por Lutero defender um grupo que queria se utilizar da religião para quebrar o Império Romano, o domínio romano. E aí vem a fusão de todas as religiões. Só que a gente vê agora, como o doutor Alex está falando, eu acredito que até a década de 90, né, você vê temas de cruzadas, sermões, era Cristo, cruz, juízo e volta de Jesus. E da década de 90 para cá, com a fusão da TV,
e do neopentecostalismo, o povo esqueceu do céu. Sim. E é hoje a gente está vivendo um momento em que as pessoas não acreditam, né? Muitos não querem nem saber sobre o fim dos tempos, né? Sobre estar pronto para a volta de Jesus. A gente vê que todos estão se distanciando dessa grande verdade que é uma realidade. Se os apóstolos morreram acreditando, nossos pais morreram acreditando, Sim. nós devemos ter essa questão. Jesus pode voltar Você a qualquer vê que momento. o escritor de Hebreus fala disso, né? Dos heróis da fé, justamente em cima disso. Todos aqueles que nos antecederam para viver a experiência que nós estamos vivendo, né? Principalmente nos dias atuais. Agora, o que eu observo, né, Carlos, é que o que aconteceu? É como se nós estivéssemos sofrendo uma hipnose coletiva. Ok? Eu estudo isso há algum tempo, né? Então eu observo como as frequências, né, que estão sendo jogadas aí no planeta, elas estão provocando